Boa tarde, quinto ano. Vocês devem estar perguntando para a tia, né? Tia, apostila de história, mas hoje a gente não tem aula de história, a gente tem aula de geografia. Mas a tia Ana Lúcia está pegando essa aula de geografia para a gente poder fazer algumas atividades de história, nossa, que ficou meio atrasadas, tá? Então hoje a gente vai trabalhar na apostila de história, na página 28, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala pra gente, texto e contexto. Você já pensou por que existem diferentes religiões? Vocês já pararam para pensar nisso? Você acredita que a religião seja importante para a formação de diferentes povos? E aí, o que vocês acham? Pode perguntar, tirar dúvida com o papai e com a mamãe aí. Escreva aí o que vocês acham para a tia. Lá na página 29, ele fala para a gente no Teorizando. Por que a religião é importante para a organização dos povos humanos? Os seres humanos, desde os primórdios, sempre buscaram algo em que acreditar. Eles sentiam falta de explicações e de conforto para questionamentos que não podiam ser compreendidos apenas por meio da observação dos fenômenos e do uso da razão. Neste contexto, apareceu a religião. No início, os seres humanos observavam a passagem dos dias e das noites e as mudanças do clima. Assim, eles percebiam que em algumas épocas era frio, depois nasciam as flores, posteriormente fazia o calor e, enfim, as folhas das árvores caíam. Tudo isso era um mistério, mas permitia ao homem observar o ciclo da natureza. Por meio da razão, os homens não eram capazes de explicar essas permanências e essas mudanças. Desse modo, os primeiros povos passaram a cultuar os elementos da natureza a fim de entrar em equilíbrio com eles. Como não havia uma explicação científica para os fenômenos que aconteciam, o homem primitivo adorava esses elementos como se eles fossem deuses e prestavam homenagens. Eles faziam isso para que tivessem abrigo, para que os deuses não se enfurecessem e para que eles continuassem mantendo o ciclo do clima, permitindo que os homens organizassem a agricultura, as épocas de plantio e a colheita. Isso aconteceu ao mesmo tempo em que os homens começaram a se organizar socialmente, a formar os primeiros núcleos agrários e a ter a percepção da constância dos elementos naturais, o que possibilitou a organização dos períodos de plantio e colheita. Os homens também passaram a buscar explicações maravilhosas, como as lendas, para compreender os elementos que compunham a natureza. Desse modo, surgiu a religiosidade, isto é, a crença de que existe algo superior. Essa crença seria um dos elementos culturais e não físicos que ligaria os seres humanos. Uma crença em comum criou uma identidade nos povos primitivos e permitiu, juntamente com a linguagem e a organização colaborativa em grupos, que os seres humanos se diferenciassem de outras espécies. A partir de então, a religião se tornou um elemento de agregação dos seres humanos que ajudaria na organização das futuras sociedades e traria alento e conforto para o grupo de pessoas que partilhava as mesmas crenças. Agora, vocês vão responder a página 30 para a tia, tá bom? Na página 31, ele fala pra gente, todos os povos possuem a mesma crença religiosa? E aí, o que vocês acham? Olha aqui, nós temos alguns desenhos aqui, ó. Observe a imagem acima que representa pessoas de diferentes religiões. Olha só, vocês podem aí pesquisar ou perguntar pro papai e pra mamãe e escrever embaixo pra tia
Quais vocês conhecem, tá? E escrevam aqui, ó, nesse espaço aqui embaixo pra tia. As que vocês conhecem, vocês vão escrever aqui, tá bom? Pergunta pro papai e pra mamãe também se eles conhecem algumas. Algumas ali estão perto do que a gente sempre vê, tá? Pelo menos ali umas 3, eu tenho certeza que vocês conhecem. Sem ajuda de ninguém. E eu acho que vocês vão conseguir. Aí, se vocês quiserem saber de mais alguma, pergunta pro papai e pra mamãe para eles ajudarem vocês.